é possível tratar a sua rinite alérgica sem medicação? Está cansada de tomar muitos remédios para tentar controlar a sua crise de rinite alérgica? Então, meus amigos, meu nome é Renato Ponte, eu sou médico otorrinolaringologista e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou e gostaria de receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e não esqueçam de ativar as notificações. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar sobre o seguinte tema. Renato, é possível tratar a rinite alérgica sem medicação? Sim, pessoal, é possível sim. E aqui eu vou dizer as situações que é mais indicada para fazer esse tipo de tratamento. E no final desse vídeo eu também vou falar sobre dicas de como você prevenir crises de rinite alérgica, tá certo? Então, qual é aquela situação em que o paciente pode tratar o caso de rinite alérgica sem remédio, tá certo? Pessoal, é naqueles casos de rinite alérgica leve e esporádica, em que o paciente tem rinite somente quando ele se expõe a determinado alérgeno. Como assim, Renato? Eu não entendi muito bem. Então, pessoal, a definição da rinite alérgica é aquelas crises de espirros, coceira, entupição, aquela secreção, somente quando o paciente se expõe a algum alérgeno. A partir do momento que ele não se expõe a esse alérgeno, por exemplo, poeira, mofo, pelo de cão, pelo de gato, né, fungo. Então, a partir do momento que ele se expõe, ele tem a crise. Se ele não se expor, ele não vai ter crise. Ou seja, se aquele paciente tem aquela rinite leve que tem esporadicamente durante o ano e se afasta daquele causador, que é o alérgeno, consequentemente ele não vai ter crise alérgica. Ou seja, o tratamento desse paciente é somente se afastar do agente causador da rinite, tá certo? Agora, nesses casos, os pacientes têm que ter consciência do seu caso, de que ele tem rinite e está constantemente sob esse cuidado, tá certo? Mas eu costumo dizer, pessoal, que cada caso é um caso, tá certo? Você deve consultar seu médico otorrino para ele avaliar, saber se esse é o melhor tratamento para você, tá? Por quê? Porque tem casos de rinite persistente, moderada, grave, que precisa ficar fazendo medicação, que o paciente, precisa ficar fazendo as medicações para evitar de ter crise. É aqueles pacientes que não podem ficar sem remédio, que tem crises toda hora, tá certo? Então, essa basicamente é a situação que a gente recomenda para o paciente não ficar utilizando remédio todo o tempo. Rinite leve, esporádica, aquele a determinado alérgeno, tá certo? Bom, e as dicas, Renato? Bom, eu vou falar aqui algumas dicas. A primeira e principal, pessoal, é a lavagem nasal com soro fisiológico. E isso tem que ser um hábito dos pacientes. Eu costumo até relatar para esses pacientes lavar o nariz toda vez, por exemplo, que for escovar os dentes. Cria um hábito mesmo, tá? E isso ajuda muito a prevenir as crises, tá? Sabe esses pelinhos que a gente tem no início do nariz? Bom, eles retêm muita poeira, e acaba que estimula também as crises da rinite, tá certo? Outra dica que eu sempre dou é a questão de uso de vassouras. Paciente com rinite não pode usar vassouras, não pode varrer. Por quê, pessoal? A vassoura tira do chão e bota no ar. Você não vê, mas aquilo ali fica causando a rinite alérgica do paciente. Então, Renato, como é que eu vou limpar a minha casa? Prefiro utilizar panos úmidos. O pano úmido, ele junta a poeira, ele retém, tá certo? Outra dica, pessoal, para quem tem animais, cachorros, gatos, não deixe-os entrar no seu quarto, principalmente em cima da cama, do travesseiro. Isso aí, pessoal, prejudica bastante, porque a partir do momento que ele sai, ele deixou ali a pelagem dele, estimulando a sua rinite, E isso, inclusive, é um dos principais fatores que faz com que o paciente acorde com espirros, coriza, tá certo? Porque estimulou ali na cama, tá certo? Outra dica, pessoal, capas anti-ácaro na cama e no travesseiro, capas antialérgicas, certo? Por conta de um bichinho chamado de ácaro. O ácaro, ele estimula bastante a rinite alérgica, causando crises recorrentes. Essa é uma dica muito importante também. Tá certo, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre o tratamento da rinite alérgica sem medicação. Se afastar do agente alérgeno, lavagem nasal com soro fisiológico.
faça isso, que isso vai ter um bom resultado, tá certo? Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo.